Boa noite. Hoje estamos começando o podcast CASP, mais um projeto CASP RJ. E nosso primeiro entrevistado é o Dr. Ronaldo Reis, do escritório Ronaldo Reis e Flávio Tavares. Boa noite, Dr. Ronaldo. Boa noite, minha amiga Irlene, tudo bem? Tudo bem. O senhor poderia nos contar sobre a sua trajetória, sobre o escritório? Sim, é claro. Eu sou coronel bombeiro da Reserva Remunerada, com 30 anos de serviço na corporação e depois passei a advogar, né? Sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduação em Direito Administrativo pela Fundação Escola do Ministério Público. E estamos com esse escritório aí há 10 anos, né? Desde que eu fui para a Reserva Remunerada. E somos especializados na área de direito militar administrativo, direito militar penal, direito militar previdenciário, né, que é o que nós vamos discutir aqui. Temos ainda os braços ainda de direito família, direito consumidor, direito bancário, né, para os militares e pensionistas que têm problemas aí com endividamento, né, margem de banco, etc. E nós estamos lá na Avenida Franklin Roosevelt 115, onde a gente pode atender as pessoas com maior clareza de todas as dúvidas que elas tiverem em relação aqui ao nosso podcast. Ah, por isso eu sempre digo que é o melhor escritório do Brasil, com Muito a obrigado. melhor Muito equipe. obrigado. Sou toda prosa e sempre indico o escritório. Então, você que está precisando de uma assessoria jurídica, vá até o escritório, entre em contato conosco, pode mandar mensagem aqui, tá? Que estaremos lendo cada uma das mensagens. Doutor Ronaldo, hoje nós vamos conversar sobre direito militar, tanto da PEMERG quanto do CBMERG, para ninguém ficar com ciúmes. Claro. E vamos começar sobre a GRET. A GRET, em 2022, sofreu um aumento, então passou de 122,5% para 150%. Então, alguns veteranos e pensionistas já tiveram esse aumento de porcentagem automático, outros não. Esses que não tiveram automáticos, dá para que eles entrem na justiça para pleitear essa diferença e ainda pedir os retroativos? Sim, Irlene, nós em 2022 nós tivemos que entrou em vigor a lei 9537 de dezembro de 2021, que é a Lei de Proteção Social dos Militares do Estado do Rio de Janeiro, tá? E ela abarca também as pensionistas, né? Essa lei ela modificou o artigo através do artigo 37, ela modificou o artigo 19 da Lei 279 de 79, que é a Lei de Remuneração da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, tá? Esse artigo 19 ele fala sobre a GRET. Então, o que havia antes? Nós tínhamos o patamar de 122,5%, que ele ia até os oficiais. Então, os praças tinham 122,5%. Depois, a partir de tenente e capitão, você tinha os 150%. Sim. Com a Lei 9537 e também o decreto 47.902, de 29 de dezembro de 2021, isso foi modificado. Primeiramente, a lei ela continuava com 122,5, mas aí o governador, através de um decreto, ele modificou. Então, hoje você só tem dois tipos de GRET. A GRET é a gratificação para o regime especial de trabalho. Então, você tem dois tipos de regime. 150% até o oficial superior e 192,5% dos oficiais superiores, né? Então, oficial superior a partir de major. Então, major policial, o major bombeiro militar, ele ganha 192,5% até coronel. E abaixo disso, até capitão, você tem os 150%. Tá? Esse direito, assim como todos os outros direitos, eles são repassados a pensionista. Tá? Então, hoje, se a pessoa vier a falecer, o policial militar, o bombeiro militar, ele vai passar esse direito para a sua pensionista. Em relação às pensionistas, que a gente chama da emenda 41 de 2003, Sim. né? Elas vão de 2003 até a edição dessa lei em 2021. Em relação a elas também têm o mesmo direito desse aumento. Então, dentro daquilo que elas recebem como pensão, né, da parte delas, da cota delas, elas têm o direito de ter esse aumento também. Só que há um detalhe muito importante. As pensionistas da emenda 41, ou seja, que tiveram a instituição da sua pensão a partir de 2003, elas não têm a integralidade garantida.
né? Infelizmente, isso aí foi um lapso de tempo aí, elas não têm essa integralidade garantida. Então, elas também têm direito a esse aumento de 122,5% para 150%, mas isso tem que se adequar aos 70%, né, que a gente pode dizer a grosso modo, que elas recebem em relação ao instituidor. Então, se o instituidor recebia R$ 10.000, e a pensionista que está nesse regime da emenda constitucional 41, ela recebe o quê? R$ 7.000. Mas dentro desses R$ 7.000 há uma proporção da Gretchen. Então, ela tem que verificar se lá em 2022 ela teve esse aumento ou não. Se ela não teve, ela pode buscar, primeiramente, né, administrativamente a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros, nos seus órgãos da Diretoria de Veteranos e Pensionistas, para verificar se ela está recebendo direito. Caso ela não consiga resolver isso administrativamente, ela pode, com certeza, buscar o Poder Judiciário para que seja dado esse aumento para ela. Ah, excelente, porque as pensionistas da emenda 41, elas têm realmente essa dificuldade. Eu, como pensionista e também da emenda 41, muitas vezes enfrentei essa dificuldade e também é uma espécie de preconceito na parte administrativa com as pensionistas da emenda 41. Eu só dar uma observação, Irlene. Existe um documento chamado Documento de Atualização de Pensão, tá? Que é o DAP. É o DAP, né? O famoso DAP. As pensionistas que têm integralidade, ou seja, anteriores à emenda constitucional 41 e posteriores aí à lei 9537, elas têm uma facilidade de conseguir esse DAP. Já as pensionistas da emenda 41, elas não conseguem esse DAP. E isso, nesse DAP, é que se consegue ver exatamente se ela está recebendo a Gretchen como deveria. Então, ela deve buscar a DVP, a Diretoria de Veteranos Pensionistas da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, para saber se ela está recebendo e procurar saber se aquilo que ela está recebendo está certo. Se ela tiver dificuldade, achar que ela está sendo lesada pela administração pública, pelo Estado, nós podemos, através de uma ação judicial, exigir que o governo do Estado apresente o DAP para ela, mesmo que ela não tenha, mesmo que ela seja da emenda constitucional 41. E ali a gente vai poder verificar se realmente o Estado está pagando para ela ou não. Ah, então, minha amiga pensionista da emenda 41, já temos uma saída para as suas dificuldades. Então, não deixe de procurar o escritório. Doutor Ronaldo, um assunto que está muito falado agora no nosso meio militar é a contribuição militar, principalmente das pensionistas, né, até 2021. Então, como está a contribuição militar no momento para pensionistas e veteranos? Isso, a contribuição militar nativa, ela substituiu a contribuição do Rio Previdência, né? A partir de 2021, você não pode mais dizer que existe um sistema de previdência para os militares e pensionistas militares. O que existe é um sistema de proteção social, não mais de previdência. E uma das inovações dessa lei de proteção social, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, foi a instituição de novas alíquotas de desconto previdenciário, que a gente não chama mais de previdenciário, desconto de contribuição militar inativa. Anteriormente, a gente tinha no Rio Previdência um desconto de 14%, mas uma base de cálculo que beneficiava os descontos, né, para aqueles que descontavam. Então, você tinha uma base de cálculo melhor, onde você havia ali o teto do INSS incidindo. Hoje, a contribuição militar inativa ela não tem mais isso. Então, você ali desconta, por exemplo, para um inativo, você pega o salário bruto, desconta o adicional na atividade e ali você insere a alíquota hoje, que é de 10,5%. Tá? Então, hoje você tem uma alíquota de 10,5%. Estão excluídos algumas verbas, né? algumas verbas dentro do contra-cheque dessa contribuição militar inativa. Por exemplo, o adicional de natividade ele não pode entrar, né? O artigo 14 da Lei 9537, ele fala sobre essas ajudas aqui, né? Então, ajuda de custo diária, indenização de transporte, auxílio alimentação, abono de permanência militar, auxílio de adiantamento de fardamento, gratificação de raio-x, a indenização de adicional na atividade, auxílio moradia, auxílio invalidez, tá? Todas essas verbas elas não entram na base de cálculo da contribuição militar inativa. Então é bom que o inativo veja, a pensionista veja, então está entrando isso aqui, não está, para que ela não seja lesada, tá? E a inovação da Lei 9537, que ela favoreceu as pensionistas, foi aqui no parágrafo 4º,
que ela coloca o seguinte: as pensionistas elas só irão pagar a contribuição militar inativa se elas receberem acima do teto do INSS, né, do Regime Geral da Previdência, que hoje está em torno de 8 mil e pouco. É Então, 8.157. exatamente. Então, se você recebe menos de R$ 8.157, você não paga nenhuma contribuição militar inativa. Se você recebe bruto, tá? Se você recebe acima disso, você vai pagar em cima do que exceder a esse teto. Infelizmente, né, isso a gente não está aqui para criticar ninguém, mas infelizmente os nossos legisladores estaduais, ao editarem a Lei 9537, eles se esqueceram daqueles militares inativos que têm problemas de saúde, sequelas decorrentes do serviço ou não. Eles, antigamente, no regime do Rio Previdência, eles tinham benefícios. Por exemplo, aquele militar que tivesse sido aposentado por invalidez total, com doenças elencadas na Lei 7.713, por exemplo, carcinoma, né, diabetes, etc., eles tinham o quê? O duplo teto do INSS descontando no Rio Previdência. Então, eles não eram que eles fossem isentos, mas a base de cálculo deles era negativa. Então, eles não pagavam contribuição militar inativa. Só que, infelizmente, os nossos deputados estaduais eles esqueceram desses nossos bravos guerreiros que hoje sofrem aí com problemas de saúde, né? E não os isentaram. Hoje, quem tem a isenção são os pensionistas que recebem menos que o teto do INSS, como você disse, R$ 8.157. Então, quem recebe abaixo tem essa isenção. E quem recebe acima tem ali um valor para contribuir. Exatamente, ele vai pagar 10,5% em cima do que exceder o valor de R$ 8.157. Sim. E agora, saindo da contribuição e mudando para licença especial, que é a famosa LE. Quem ainda não solicitou a sua ou a do esposo falecido, qual o prazo que está para fazer essa solicitação? Isso, exatamente. A gente vai falar novamente sobre a Lei 9537 de 2021. A Lei 9.537, ela colocou dentro de seus artigos a possibilidade da conversão da licença premium, né, a licença especial, em dinheiro, tá? Em pecúnia, em dinheiro. Tá? Já existia essa possibilidade judicialmente, mas a lei ela colocou a possibilidade dessa conversão de forma administrativa. Quais são os requisitos para que o militar inativo possa fazer essa conversão administrativa? Ele tem que ter ido para a reserva até janeiro de 2017. Se tiver ido antes, ele não pode fazer essa conversão. Tá? E ele pode ir até a diretoria de veterano e pensionistas dele e pedir essa conversão. Tá? Ele não pode ter gozado a licença-prêmio dele, nem essa licença-prêmio contada em dobro, por exemplo, para ir para a reserva mais cedo. Ele não pode ter usado essa licença-prêmio para poder ir para a reserva mais cedo. Aí ele pode tentar a conversão administrativa. Infelizmente, o prazo para essa conversão administrativa, ele findou no final do ano passado, tá? 2024, tá? Dezembro de 2024. Não estão mais aceitando essa conversão administrativa com menos de 5 anos. Então, por exemplo, se eu agora fui para a reserva em 2021, eu posso fazer essa conversão administrativa. Se eu fui nós estamos agora em março de 2025, se eu fui antes de março de 2020, eu não posso mais fazer essa conversão administrativa de forma administrativa, não posso mais fazer essa conversão em dinheiro de forma administrativa. Então, tem que observar muito isso. Tá? Tanto judicialmente, você tem o prazo de 5 anos, tá? Para poder entrar com essa ação, quanto a conversão administrativa, hoje em dia, tem esse prazo de 5 anos. Tá? Para aqueles que foram antes, como eu falei, de janeiro de 2017 até agora março de 2020, já não pode mais ser feito. Tá? Então, hoje em dia, os prazos são para a conversão administrativa em dinheiro. Quem foi para a reserva até março de 2020. Tá? Os demais, não dá para se fazer mais nada. Ah, sim. Então, passou o prazo de 5 anos, não vai poder Isso. pedir. Até 2000, como eu falei, até dezembro do ano passado, você poderia ainda fazer a conversão administrativa quem foi até janeiro de 2017. Tá? E é um detalhe muito importante, Irlene, esse direito da conversão administrativa, da licença-prêmio em dinheiro, houve uma inovação legislativa até muito positiva, que foi a possibilidade da pensionista reivindicar essa conversão em dinheiro do seu falecido.
Tá? Então, antigamente era um direito que era dado somente ao militar em vida. Hoje em dia, a viúva, né, a companheira, o dependente, ele também pode fazer essa conversão administrativa da licença especial em dinheiro. Tá? E também tem forma judicial também. Tá? Sendo dentro desse prazo, né? Exatamente, Tem que dentro desse prazo sempre que a gente lembrar passou, exatamente. tem A que lei, sempre lembrar ela o dava essa prazo. possibilidade daqueles que foram para a reserva até janeiro de 2017, mas só que esse prazo acabou ano passado, em dezembro. Entendi. E agora vamos conversar um pouco sobre pensão indenizatória, que é a pensão especial. Por que pensão indenizatória, que é a pensão especial, não pode ser cobrado imposto de renda nela? Isso, a gente tem dois tipos de pensão, né? Existe a pensão previdenciária, que é aquela que o militar ele contribui lá durante seus 30 anos, né? Ele vai contribuindo para aquilo ali, ele vai para a reserva, ele começa a receber a sua pensão, né? Os seus proventos de aposentadoria. E quando ele vem a falecer, ele passa para o seu dependente, dependendo se for filho menor ou a esposa, essa pensão previdenciária. Essa pensão, como o nome já diz, ela tem a natureza jurídica dela de uma pensão previdenciária, ou seja, para poder adquirir esse direito à pensão previdenciária, o instituidor da pensão militar ele tem que ter feito o pagamento durante todos aqueles anos, ido para a reserva, tudo direitinho, para que ele possa transmitir esse direito para a sua pensionista. E você tem a chamada, que eu chamo, entre aspas, pensão especial, porque ela não é uma pensão. Tá? Apesar dela ter esse nome de pensão especial, ela não é uma pensão. Em todo lugar do mundo, se o militar sofre um ferimento em combate e vem a falecer, ele é morto em combate, em qualquer lugar do mundo, o militar ele tem direito vários tipos de prerrogativas, vários tipos de direitos. E aqui no estado do Rio de Janeiro, como nós infelizmente vivemos uma realidade muito dura, inclusive para nossos companheiros policiais militares, a gente vê isso, também os bombeiros militares, mas em especial os policiais militares, há também um prêmio, que eu poderia chamar. Então, chama-se pensão, mas na verdade é uma indenização, é um prêmio. É um prêmio que o Estado dá à viúva, ao dependente, em razão do militar bombeiro ou militar PM ter falecido em serviço. Né? Ele deu a vida pela nós temos um juramento, mesmo com o sacrifício da própria vida. Então, ele satisfazendo esse juramento que ele faz ao Estado, ele lá deu a vida dele pelo Estado. E então o Estado dá à pensionista, né, à viúva, a pensão especial. Tá? A pensão especial ela não tem um caráter, natureza jurídica, previdenciária. Ela não segue as regras previdenciárias. Por exemplo, a pensão previdenciária ela é instituída conforme a lei do momento em que o militar morre. Já a pensão especial ela não tem nenhuma relação com esse tempo, né? O tempo que rege a lei. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Hoje em dia, a pensão especial ela é regida por uma lei de 1972. Ela diz o quê? A lei fala em 10/9, né? Na verdade, é 100%. Então, a pensão especial, a indenização especial, ela corresponde a 100% daquilo que o militar falecido receberia se vivo fosse. Tá? Então, ela inclusive, você recebe ela, né? Você é uma pensão especial, você vê lá que o contra-cheque ele corresponde ao contra-cheque de um militar ativo. Tá? E ele tem todos os direitos em relação a isso. Então, por isso que não deve exceder também o abatimento da pensão previdenciária na pensão especial, assim Exatamente. também como a cobrança do imposto de renda, por ser uma indenização, né? Exatamente. E não uma pensão previdenciária. Hoje em dia, por exemplo, a pensão previdenciária ela tem todos esses descontos de imposto de renda e outros que podem acontecer. A pensão especial ela tem um caráter indenizatório, então a jurisprudência, os tribunais entendem que não cabe nenhum tipo de desconto ao imposto de renda e o abatimento da pensão previdenciária. Só um detalhe que é importante, inclusive, para nossos clientes, que inclusive têm essa pensão especial. Hoje em dia, o Tribunal de Justiça, há várias ações favoráveis a retirar o abatimento da pensão previdenciária da pensão especial e ações, sentenças favoráveis e desfavoráveis. Hoje em dia, o Tribunal de Justiça se reuniu e está deliberando sobre isso. Por quê? Isso é muito importante em dizer.
A Polícia Civil ela tem uma lei igualzinha da pensão especial, a do policial militar. Só que na lei da Polícia Civil, que é mais moderna, mais nova, não existe o abatimento da pensão previdenciária. A lei de 1972 da PM, que eu entendo que não foi recepcionada pela Constituição, ela dá direitos diferentes ao policial militar, né? Ou tira direitos do policial militar. Então, ela ainda prevê o abatimento. Tá? Mas nós entendemos que não pode haver uma distinção, porque essa distinção não é constitucional, entre o policial civil e o policial militar. Qual é a diferença do policial civil que morre em serviço, toma um tiro na favela, e do policial militar que toma um tiro na favela e vem a morrer? Nenhuma. Então, não pode a lei fazer essa distinção. E nós acreditamos que o Tribunal de Justiça, através de uma decisão num incidente de demandas repetitivas, ele irá manter aí a tese de que não pode haver o abatimento da pensão previdenciária na pensão especial. E, da mesma forma, imposto de renda, nós temos várias ações que nós estamos ganhando, retirar o imposto de renda da pensão especial, pelo caráter indenizatório que ela tem. Ah, muito esclarecedor a sua fala, doutor Ronaldo. Olha, ficamos muito felizes em recebê-lo aqui. Vamos deixar aqui um gostinho de quero mais, para o senhor voltar mais vezes, né, para nos esclarecer das dúvidas, tanto dos veteranos quanto das pensionistas, também dos ativos. Então, no próximo visita, né, no próximo episódio, vamos combinar de falarmos também sobre os ativos, porque eles também têm sim, muitas dúvidas, né? Tanto administrativas quanto também judiciais. Então, nos deixa aí um recadinho. Claro, Guilherme, é um prazer, né? Como eu falei, a gente conviveu durante 30 anos dentro da corporação, convivemos também com policiais militares, né? E a gente vê o quanto a nossa classe, hoje em dia, ela é prejudicada por decisões erradas legislativas. E hoje o meio que nós temos para poder reverter isso é o meio judicial. Tá? Então, o nosso escritório está à disposição, nós estamos para ajudar, tá? Nós estamos aqui para ajudar. Então, estamos lá na Franklin Roosevelt, 115, 501, vai ser um prazer a pessoa ir lá tomar um cafezinho com a gente, tomar uma água e ver a nossa equipe lá, e nós estamos lá para ajudar, tirar as dúvidas. Olha, eu tenho dúvida em relação, eu não consigo entender isso. Entre em contato com a gente pelo telefone, pelo nosso WhatsApp, marca que vai ser um prazer receber vocês lá. Ah, ó, então eu vou deixar aqui um recadinho para o pessoal lá do escritório que eles me pediram, né? Então vou mandar aí um abraço para o doutor Alessandro, para o Vinícius, para o Dimas, para o Miguel, para a Roberta, para a doutora Joyce, também para o doutor Flávio, para ele não ficar, poxa, nem mandou um abraço para mim. Então, abraço para todos aí do escritório. Escritório Ronaldo Reis e Flávio Tavares é um escritório referência aqui no Rio de Janeiro. Então, você, minha amiga pensionista, meu amigo veterano, você também da ativa, que esteja precisando de assistência judicial, procure seu escritório. Você não vai se arrepender e, como eu sempre digo, não deixe os seus direitos para o Estado. É necessário você saber todos os direitos que você tem direito. Aqui na Casper RJ, a gente te ajuda também com isso. Então, se comunique, entre em contato conosco, nos siga nas redes sociais, no Instagram, nosso arroba é casp.rj. Estamos lá no Instagram, estamos agora também aqui no YouTube. Então, venha conosco e esteja ciente de todos os seus direitos. Casper RJ, aqui você é especial. Boa noite e até o próximo episódio.